Olá a todos, espero que estejam todos bem. Professor Celso falando com vocês aí, pessoal do cursinho Saber Mais. Espero aí que tudo esteja legal para você. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Era Vargas, beleza? O que é importante a gente entender nesse contexto? A Era Vargas ela vai durar de 1930 até 1945, né, que foi o período em que Getúlio Dornelles Vargas governa o Brasil. Isso tudo vai acontecer uma transição daquela economia agrária para o início da industrialização do Brasil. É importante você ter isso aí em mente, tá? Vai haver uma centralização política do poder, nesse caso, né, a centralização do poder nas mãos do Getúlio, tá? Nós teremos políticas trabalhistas também, com a criação da CLT, e vai haver também um movimento nacionalista na questão econômica, na industrialização de base, e aquela ideia do populismo, né, onde o político ele será aquele cara que vai discursar para grandes multidões e todo mundo vai gostar do que ele fala, beleza? Principais fases, então, da Era Vargas. De 1930 até 1934, nós teremos o que chamamos de governo provisório. Qual vai ser o contexto? Vai acontecer uma revolução em 1930, justamente para tentar tirar o Washington Luiz do poder e não deixar que Júlio Prestes, que foi eleito presidente, assuma o poder. Os militares, então, com medo de que essa revolução se tornasse algo grandioso, eles mesmos dão um golpe de Estado em Washington Luiz, retiram o então presidente do poder e não permitem que o presidente que venceu, o candidato que venceu, assumisse a presidência. E Getúlio Vargas, que havia sido candidato da oposição, que não venceu, ele então é colocado no poder. A partir desse momento, ele vai fazer um governo centralizador. Ele vai anular a Constituição de 1891, vai retirar todos os governadores dos estados e vai nomear interventores, que vai ser um pessoal que vai estar ali lado a lado com Getúlio para poder controlar a situação. Então, nesse contexto, Getúlio ele terá um governo meio que socialista, vamos dizer assim, porque ele vai priorizar questões trabalhistas. Ele vai começar a se preocupar com o pessoal das fábricas, né? O pessoal ali da indústria que está começando a crescer, até porque está tentando tirar aquela ideia de um Brasil agrário propriamente dito, tá? Vai ter um problema nesse contexto. Ele vai sofrer com uma revolução contra ele, que vai ser a Revolução Constitucionalista de 1932. O Estado de São Paulo, que antes estava no poder, questiona as atitudes de Getúlio, chamando ele de ditador. Então, o que é que eles vão pedir? Uma justiça eleitoral e uma nova Constituição. São Paulo, então, declara guerra contra o Brasil. Getúlio Vargas vence a guerra contra São Paulo, mas entrega aquilo que São Paulo pediu. Então, São Paulo agora derrotado, mas não saiu perdendo tanto. Porque em 1933 vai ser criada a Assembleia Constituinte e em 1934 será promulgada uma nova Constituição. Nessa nova Constituição vem, junto dela, uma justiça eleitoral que vai garantir agora o voto secreto e também o voto feminino. Beleza? Então, a partir de agora, começa a segunda fase do governo do Getúlio Vargas, que nós chamamos de governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. Então, com a promulgação da Constituição, voto feminino, voto secreto, direitos trabalhistas, os empresários ficando muito contentes, inclusive, haja vista, à medida que as greves vão se reduzindo, né, as manifestações vão se reduzindo, o empresário começa a ter cada vez mais lucro e o Brasil passa a ter uma estabilidade ali naquele contexto meio turbulento. Será um período também de polarização política, haja vista, nós estamos falando da década de 1930, na Europa surgirão governos fascistas, além do governo nazista de Adolf Hitler. Aqui no Brasil, as ideias fascistas tomam corpo e vai surgir então a AIB, a Ação Integralista Brasileira, que será um movimento fascista, digamos assim, com a cara do Brasil. Do lado contrário, na oposição, os socialistas e comunistas, na ANL,
Aliança Nacional Libertadora. O AIB, Ação Integralista Brasileira, vai ter Plínio Salgado como principal líder. Na ANL, Aliança Nacional Libertadora, nós teremos a figura de Luiz Carlos Prestes, que foi tenente do Exército e se tornou presidente de honra do Partido Comunista Brasileiro. Tanto é que, nessa briga, em 1935, vai acontecer a intentona comunista, quando alguns comunistas ali, entre eles Luiz Carlos Prestes, tentam fazer uma espécie de revolução contra o governo de Getúlio. O pessoal acaba preso, mas tempos depois eles são soltos. É a época de novas eleições, em 1937. Getúlio promete essas eleições, mas ele não queria deixar o poder. Então Getúlio Vargas ele vai criar uma fake news. Ele vai criar uma ideia que vai tomar corpo de que haveria um plano comunista vindo lá da União Soviética para fazer uma revolução no Brasil, que ele vai chamar de Plano Cohen. Esse Plano Cohen foi inventado por um militar de confiança de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, então, ele chega ao Congresso e fala para o Congresso que precisa de plenos poderes para resolver esse problema. O Congresso dá plenos poderes para Getúlio e ele dá um alto golpe. Ele fecha o Congresso Nacional, prende políticos da oposição e instaura uma ditadura fascista. Nessa segunda fase, de 34 a 37, por conta até da melhoria na questão econômica e capitalista, a gente vai entender que Getúlio vai ter um governo, então, voltado para o capitalismo. Já na terceira fase, essa que eu estou começando agora a falar com vocês, que vem a ditadura chamada Estado Novo. Então, entre 1937 e 1945, Getúlio Vargas, então, terá um governo ditatorial fascista. Então, percebam que ele viaja, né, nos três espectros políticos daquele momento. Inicia-se um governo com base socialista, segunda fase, uma fase capitalista, terceira fase, uma fase fascista. Nesse contexto de ditadura, ele vai reprimir a oposição, vai prender muita gente e ele vai criar o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai garantir que muita política nacionalista seja colocada em prática para trazer aquele ideal de nacionalismo brasileiro. Tanto é que ele será um defensor da ideia de que existe uma raça brasileira, que é composta pelo branco, pelo preto e pelo índio. Tá? Índio naquela época, tá? Hoje a gente chama de indígena. Então eu estou falando da propaganda que eles faziam lá. Começa a Segunda Guerra Mundial. E nesse contexto, o Brasil estava sofrendo influência dos Estados Unidos. Estados Unidos fazia uma política de boa vizinhança com o Brasil, e o Brasil, obviamente, ganhava dinheiro exportando borracha para os Estados Unidos. Só que quando começa a guerra, Estados Unidos meio que faz uma pergunta para Getúlio. E aí, Getúlio, você vai ficar do nosso lado ou vai ficar do lado deles? Getúlio, então, resolve ficar do lado dos Estados Unidos. Envia tropas para a Itália para combater os alemães que estavam lá. O Brasil vence as batalhas, acaba a guerra, o Brasil retorna vitorioso. Aí vai ter um outro problema. Se Getúlio vence ditadores, como que ele continua um ditador? Ele sofre pressão novamente para convocar novas eleições, ele promete essas novas eleições, mas ele fica arrastando esse processo. É nesse momento que militares, mais uma vez, chegam em Getúlio e falam: ou você renuncia, ou a gente renuncia a você. Então ele resolve renunciar ao poder em 1945. Detalhes interessantes que vocês precisam saber no que diz respeito às três fases dele. Então nós teremos direitos trabalhistas com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, melhorias na educação com a criação do Ministério da Saúde e da Educação. Vale lembrar que em 1934 passa a ser obrigatória a matrícula de crianças de 5 anos na escola, que antigamente isso não acontecia. Vai haver uma centralização de poder na mão do Getúlio nas três fases e um enfraquecimento das elites locais. Algo que, na República do Café com Leite, era diferente. Quem tinha o poder eram as elites locais. E também, como eu falei para vocês, a ideia do populismo, em que nós teremos um presidente que discursa para as massas e faz aquilo que a massa quer. Ou seja, o cara quer emprego, ele garante o emprego. Tanto é que Getúlio Vargas ele vai receber o apelido de pai dos pobres, pela garantia dos empregos. Mas também ele receberá o apelido de mãe dos ricos,
Porque enquanto o pessoal estiver trabalhando, tudo bem se o salário for baixo, o cara está empregado. O importante é que o lucro do empresário é garantido. Beleza, galera? Preciso passar uma coisa para vocês também, tá? Uma novidade. Eu tenho um canal no YouTube, Professor Celso Diório. Caso você queira, eu vou ficar extremamente honrado se você fizer a sua inscrição, nesse canal. E estarei aí à disposição de vocês em outras aulas rapidinhas aí, 10, 12 minutos, para passar assuntos relevantes para vocês daquilo que pode cair numa provinha aí do Enem, numa provinha do ETEC. Tranquilo, galera? A gente se vê numa próxima. Forte abraço para todos.